Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Que diz a palavra de Deus? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Quantos leprosos? 10. Que ficaram de longe e lhe gritaram. Quer dizer, eles não falaram com voz baixa, gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Porque ele era samaritano, ele não era judeu. Então, com certeza, no meio daqueles que foram curados, tinham judeus. Mas ele disse assim: só o samaritano que voltou? Ele completa, no verso 19: e disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Diga amém. Fica em pé agora, vamos nos posicionar para orar. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, que é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, e ela é apta, Senhor, para fazer separação entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e separar os pensamentos e as intenções do coração. Nós nos submetemos à tua palavra e à ação do teu Espírito Santo, e pedimos que o Senhor nos dê olhos para ver, espírito de revelação e de sabedoria, do pleno conhecimento da tua vontade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, uma das coisas que nós recebemos como direção de palavra para o ano, é que o Senhor, Ele tem uma porta aberta para a igreja vencedora de Filadélfia. E a casa de Deus é a igreja de Filadélfia. Ele não diz lá, e eu sei que a gente tem usado essa palavra-chave, que se relaciona com a porta, várias vezes nas nossas mensagens, para você não esquecer que Deus te deu uma porta aberta. Ele está chamando esse ano, porta aberta, é para dizer que esse ano é um ano oportuno para você, que Ele vai abrir portas que você nunca imaginou, que Ele abriu uma porta para você, que você nunca imaginou que ia entrar por ela. Mas no início do ano Ele já tinha dito: eu abro uma porta, tem uma porta aberta, que eu abri para você. Amém? Então essa porta já está aberta. E uma das coisas que trazem, bota até naquela imagem, que é da pregação, o título da pregação, nós, no final do jejum, estamos resolvendo falar a respeito de gratidão. Por quê? Porque o Senhor nos abençoou tanto, e tem nos abençoado tanto. E diante do que nós recebemos do Senhor, a melhor coisa que nós podemos fazer, quando nós recebemos do Senhor os seus benefícios, é ser grato. Então, quantos aqui, durante o tempo do jejum, foram
abençoados, tiveram resposta de Deus. Você teve resposta de Deus enquanto você jejuava? Tantas pessoas tiveram resposta de Deus. Então, amado, é um momento de gratidão a Deus. Encerramos o jejum, somos gratos pelo que Deus fez no nosso meio. Tem milagres que Ele não respondeu para você? Deve ter. Tem um milagre que Ele não respondeu ainda para mim. Mas eu sei que tudo está debaixo do controle dEle, e no tempo certo isso vai se manifestar. Porque eu também sei que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Até coisas que são ruins vão colaborar de alguma forma, ainda que você não enxergue na totalidade. Isso depois vai ficar claro para você, como vai ficar claro para mim também. Amém? Então, a gratidão é algo tão bom, e a gratidão é um antibiótico. De vez em quando o corpo ele é atacado por germes, bactérias, vírus, e são aplicados antibióticos no nosso corpo para ajudar na cura. Eu vou te dizer uma coisa: a gratidão é um antibiótico contra a justiça própria e contra corações cheios de direito. Quando eu fico reconhecendo aquilo que eu já recebi, que eu já sou abençoado, sabe, a gratidão, ela tem esse efeito de antibiótico. Por isso, amado, eu creio que todos os dias, quando nós acordamos, nós devemos manifestar a gratidão a Deus. Isso guarda, protege o nosso coração. Nós vivemos numa geração ingrata. A marca dessa geração, a geração desse tempo, é uma geração ingrata. E Deus quer que nós sejamos gratos por tudo. Tudo. Sejamos gratos em toda circunstância. Sejamos gratos por aquilo que Ele nos dá, mas em toda circunstância, estando bem ou estando ruim, as circunstâncias, Ele diz que nós devemos ser gratos. É interessante que um dos reformadores, muito conhecido, que é o Martinho Lutero, Lutero diz que tem 3 cachorros que são perigosos. 3 cachorros que são perigosos. E pensa aí num cachorro perigoso. Me diz aí. Um pitbull. Pitbull é um cachorro perigoso. Uma pessoa disse de manhã, um pinche. Aí só riram. Mas eu duvido se você entra numa casa onde o dono não está e o pinche está. Entendeu? E ele só morde quando você vira as costas, ó. Mas tem o pitbull, tem ele, outro cachorro perigoso, Rottweiler. Ele diz que tem 3 cachorros perigosos. O primeiro se chama ingratidão. O segundo se chama orgulho. E o terceiro se chama inveja. Ingratidão, orgulho, inveja. Ele diz, são 3 cachorros perigosos. Se eles morderem você, faz um estrago grande. Você entendeu? E Lutero, ele traz essa verdade e ele coloca na frente, quando ele menciona isso como uma ilustração, ele diz que esse é o mais perigoso, é a ingratidão. E você vê no texto 10 homens sendo abençoados. Talvez você não tenha a dimensão, no mundo moderno que nós vivemos, a dimensão de uma pessoa que era leprosa na época de Jesus. E nós estamos lendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Estamos no livro de Números, no 4º livro, no livro de Números. O capítulo de hoje fala a respeito de 3 tipos de pessoas que não podia estar na congregação dos justos. Era o leproso, o que vertia fluxo e o que tocava em cadáveres, em coisas mortas. Esses 3 tipos de pessoas, eles não podiam fazer parte da congregação. Eles eram excluídos. Isso não tem a ver só com algo
físico. É algo espiritual, porque o leproso está falando do pecador. E ele não podia ficar no meio do arraial, porque ele contaminava as pessoas. Então, só se eu estivesse limpo. Você sabia? Você é ovelha, você é um animal limpo. Ovelhas são animais, na Bíblia, são animais limpos. São ruminantes e têm a pata fendida. Como a lei de Moisés diz, para dizer que é um animal limpo. Podia estar ali no meio do povo de Deus. Então, era excluído. Então, o leproso não tinha lugar. E quando esse leproso, ele era curado da sua lepra, porque ele não podia entrar na cidade, ele não podia entrar no meio das pessoas. Quando ele era curado, ele deveria se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote ia verificar se ele estava curado. Se ele tivesse, ele apresentava um determinado tipo de oferta. E aí ele voltava para o convívio da comunidade. Era assim que acontecia. Então preste atenção. Quando eles clamaram a Jesus, Jesus liberou a cura, só dizendo assim: vão se apresentar ao sacerdote. Cada um deles sabia. Era, na verdade, a coisa que eles mais desejavam é um dia se apresentar ao sacerdote, dizendo que estava curado. E naquele dia eles ouviram a voz de Jesus dizendo: vão se apresentar ao sacerdote. E eles estavam leprosos ainda. Quando eles caminharam naquela direção, eles foram curados. Quando eles andaram na voz de Jesus, eles foram curados. Você sabia que, e aí eu acordei com essa voz hoje, o Espírito Santo me dizendo: sua prosperidade está em você ouvir a minha voz. Eu quero dizer para você, sua prosperidade está em você ouvir a voz do Espírito Santo. Aí de manhã, quando eu estava saindo, tem um cabideiro assim de guarda-chuvas no terraço, nesse tempo de chuva. A Amor colocou lá, a pastora colocou lá esse cabideiro. E eu ia saindo e eu olhei, vi 2 guarda-chuvas. E um, eu lembrei, disse: rapaz, é o guarda-chuva do Mário. Eu passei direto. Um dia ele foi me visitar, estava chovendo, ele desceu do carro com esse guarda-chuva transparente. E aí eu estava na calçada, fechando o portão. E aí o Espírito Santo disse assim: a tua prosperidade é você ouvir a minha voz. Aí eu destranquei o portão, voltei, peguei o guarda-chuva, amarrei ele direitinho e tomei o caminho aqui do prédio da igreja. Amado, quando eu chego na metade do caminho da rua ali de casa, para chegar aqui, quem dobra na rua, indo na minha direção? O Mário Filho. Quando ele me viu com guarda-chuva, ele já sorriu. Ele disse: ficou na sua casa, não foi, pastor? Foi. Presta atenção, em ouvir a voz de Deus está a sua prosperidade. Afirma você. Eles ouviram a voz de Deus, os leprosos. Quando eles andaram, eles foram curados. E a Bíblia diz que dos 10, e amado, 10 significa totalidade. Eu já falei para você. Por que que o dízimo tem essa casa de 10? Porque ele representa o total que você ganha. Então, em várias ilustrações na Bíblia, em parábolas, você vai encontrar esse número 10. Eram 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Eram 10 leprosos, são 10 mandamentos. A casa de Deus vai fazer 10. Brincadeira, estou brincando. A totalidade. Eram 10, mas só um. Quantos por cento voltou para agradecer? Quantos por cento? O dízimo. Uma pessoa de 10. Em nome de Jesus, que essa não seja a proporção de pessoas no mundo que são gratas e ingratas. Porque se for, conforme o texto bíblico está mostrando,
se nós pegarmos uma proporção de 10 pessoas, uma é grata, todas as outras vão se comportar de maneira ingrata. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você é cristão, você é crente. Você tem um espírito de adoração dentro de você, o Espírito Santo. Essa qualificação de ser ingrato, eu vou já dizer qual é a definição, ela não pertence a você. Mas é possível crentes terem atitudes ingratas. Mesmo tendo o espírito de ingratidão, ter atitudes erradas, no meio delas a ingratidão. E é por isso que nós devemos ser vacinados, até com palavras como essa, porque nosso coração deve ser mantido na gratidão. Então, essa história revela dois corações, revela duas atitudes, a atitude de gratidão e a atitude de ingratidão. E eu queria trazer algumas coisas sobre a gratidão para você e mostrar como a ingratidão também, ela se revela. O que vem a ser a ingratidão? Eu peguei aqui uma definição. É a característica da pessoa ingrata. É a qualidade, não sei nem se é qualidade, eu acho que é desqualidade, né? Não se tem essa palavra. É a qualidade de quem não reconhece o bem que lhe é oferecido. Não reconhece a ajuda que lhe é concedida. A pessoa simplesmente, ela não reconhece, ela não consegue ver. Então, o texto, ele vai mostrar uma diferença clara entre aquele que tem uma atitude de gratidão e aquele que manifesta a atitude de ingratidão. Porque a gratidão, amada, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a gratidão, ela vê. Ela vê o que recebeu, ela percebe o que recebeu. Já a ingratidão não, a ingratidão ela é cega. Então essa é a primeira diferença. A ingratidão é cega e a gratidão vê. Aquele que é grato vê o que as pessoas fazem por ele. Aquele que é grato vê o que Deus faz por ele. O grato vê, o ingrato é cego. Ele não consegue ver, perceber o que está sendo feito por ele. E o apóstolo Paulo, escrevendo a seu filho Timóteo, a segunda carta dele, e para você saber, talvez você não saiba, mas essa é a última carta do apóstolo Paulo. A última carta do apóstolo Paulo, na ordem cronológica, é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 1, ele vai falar a respeito dos últimos tempos. E olha o que ele diz. Ele diz assim: sabe, porém, isto. 2 Timóteo 3:1. Saiba, porém, isto. Nos últimos dias, eu quero afirmar, são esses que nós estamos vivendo. Esses são os últimos dias. Porque Jesus está voltando. Amém? São últimos dias. Então, ele diz que sobrevirão tempos difíceis. Ele avisou a gente, vai vir tempos difíceis. Nós vamos enfrentar tempos difíceis. Mas a igreja fortalecida na graça e no amor de Deus vai romper esses tempos difíceis. Amém? Muito bem. Ele diz, pois os homens serão como? Egoístas, avarentos, jactanciosos. Jactancioso é orgulhoso. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. O que mais? Ingratos. Está aí a ingratidão no meio dessa palavra profética que tem se cumprido nos nossos dias. Essa palavra foi profetizada há 2000 anos atrás. Está acontecendo nesse tempo aqui. Essa é uma profecia do apóstolo Paulo, está acontecendo nesse tempo, dizendo que pessoas seriam irreverentes, desobedientes, ingratos. Essa é uma lista de comportamento dessa cultura que nós estamos emergidos. Pessoas que são ingratas. E eu não estou falando só, quando falo de gratidão,
de pessoas dizerem obrigado. Você faz alguma coisa? Obrigado. Recebemos algo? Obrigado. Mas a gratidão é mais do que etiqueta, mais do que você dizer obrigado, como se fosse algo ali superficial. Não, gratidão é algo de coração. Você é grato, você reconhece, você valoriza aquilo que você recebeu. E tem uma ilustração interessante que eu li, que um homem, ele estava na rua, e ele ia atravessar a rua, mas antes dele atravessar a rua, ele viu um cachorro se aproximando. E quando o cachorro chegou perto da faixa de pedestre, o cachorro chegou naquele portezinho que fica o sinaleiro, ficou assim de pé e bateu a mão no botão para pedir o sinal. Voltou para a posição dele, ficou esperando. O cara ficou surpreendido com o cachorro. Meu Deus, será que ele está esperando o sinal mesmo? E estava. O sinal abriu, ele atravessou pela faixa de pedestre, pegou a outra calçada, ele ficou tão impressionado, disse, vou seguir o cachorro. Seguiu o cachorro chegou no açougue. Tinha uma fila de umas 3 pessoas, o cachorro ficou atrás da última, sentadinho ali. Quando foi na hora, ele botou as patinhas dele no balcão, o camarada sorriu para ele, cortou o pedaço de carne, pegou o dinheiro que estava na bolsa aqui, na coleira dele, tinha uma bolsinha, tirou o dinheiro, deu o troco, botando dentro da bolsa, no outro recipiente que estava aqui na coleira do cachorro, botou o pedaço de carne, fechou o zíper e o cachorro partiu. O cara ficou de boca aberta. Seguiu o cachorro, ele voltou para o mesmo sinal, bateu a mãozinha, o sinal abriu, ele ia atrás do cachorro. Meu Deus, que cachorro inteligente. E o cachorro chega na casa dele, na casa do cachorro, e ele tenta entrar pela porta da frente, não consegue, está fechada, ele arrodeia, está fechado, o cachorro fica ali na lateral da casa, demora um pouquinho, até que ele se levanta e bate na janela. O dono percebe que é o cachorro que chegou, vai lá pela porta, abre, o cachorro vai até ele pega a carne, conta o dinheiro, viu o troco, aí ele pega e dá uma surra de cinto no cachorro. Pá, pá. O cara que estava observando ficou indignado. Ele disse, moço, pelo amor de Deus, esse seu cachorro é muito inteligente. Ele aperta no sinaleiro, ele passa na faixa, ele compra a carne e ele volta para casa. Ele é inteligente demais, por que você está fazendo isso com ele? Ele diz, inteligente nada. É a segunda vez que ele sai de casa, sem levar a chave. Do que isso está falando? Do que isso está falando? Para o ingrato, nunca é suficiente o que ele já recebeu. Ele tem coisas que os outros não têm. Ele experimenta coisas que os outros não experimentam. Mas ele não consegue ver, porque o ingrato, ele só vê o que está faltando. O ingrato só vê o erro, só vê o que está faltando. Por isso que eu estou dizendo para você que a ingratidão, ela é cega. Mas a gratidão, ela vê de onde vem a ajuda. Nós devemos sempre estar com o coração no estado de gratidão, reconhecendo aquilo que nós já temos. E sabe, a dificuldade da pessoa que é ingrata tem a ver, muitas vezes, com estar tão concentrado em si mesmo. Amado, quando nós somos muito concentrados em nós mesmos, nós não enxergamos o outro. Nós não vemos o que os outros fazem por nós. Nunca é suficiente
quando você está concentrado em olhar para você mesmo, nunca é suficiente o que as pessoas vão fazer por você. E eu vou te dizer, eu já vi pessoas dirigidas por Deus irem numa direção do Espírito Santo para ajudar uma pessoa, junto com outros irmãos, e essa pessoa receber aquilo na sua casa como se fosse uma ofensa. Porque não reconhece o bem, não reconhece aquilo que vem do Senhor. O coração está muito concentrado em si mesmo. Por isso que Deus veio e mudou o nosso coração. E nos deu um novo coração, que não está concentrado em nós mesmos, está concentrado em Deus e naquilo que Ele quer fazer na vida das outras pessoas. Por isso que nós estamos em toda condição de sermos gratos. Jesus era grato por tudo. Você vê quando ele está naquela condição de deserto, aonde Rivaldo relatou aqui, e não tinham o que comer. Por 3 dias eles estavam ouvindo Jesus. 3 dias. Jesus diz assim: olha, vocês vão ter que dar para eles de comer. E aparece um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Que foi a primeira coisa que Jesus fez? Deu graças. Uma multidão, naquilo ali que ele tinha, ele viu a multiplicação. Ele agradeceu: Pai, nós te damos graça. A partir da gratidão, aquilo foi multiplicado. Nós sempre temos que ser gratos. Eu falei aqui no sábado, quando estávamos falando sobre prosperidade, que uma viúva foi procurar Eliseu. E o marido tinha morrido e morreu e deixou uma dívida. Ela disse: não podemos pagar. E lá naquele tempo era o seguinte: se você não conseguia pagar a dívida, seus filhos iam se tornar escravos de quem você devia. E se não fosse suficiente, porque o escravo tinha um preço, você também ia se tornar escravo. Aí ele perguntou para ela assim: o que é que você tem em casa? Aí primeiramente ela: nada, eu só tenho uma botijazinha de azeite. Então não é nada. Ele diz: pegue vasilhas emprestadas, se tranque na sua casa, e você entorna o azeite. Depois de encher todas as garrafas, você vai vender, vai pagar a sua dívida. Preste atenção, nós devemos ser gratos pelo que nós temos. A esposa que você tem, seja grata. O marido que você tem, esse mesmo, seja grato. É o filho que você tem, seja grato. Você sabia? Há pessoas que hoje estão tentando ter um filho e não têm. Seu filho não é perfeito. Seu filho pode estar de uma forma como você não gostaria, num estado que você não gostaria, mas é o seu filho. Deus deu ele para você cuidar. Ele é filho de Deus. Nós somos responsáveis pelo cuidado dele. Então, somos gratos todo o tempo. Nós precisamos ver. A ingratidão é cega, mas a gratidão vê. Essa é a primeira verdade e a diferença dos dois. A segunda verdade que nós podemos perceber no texto, uma outra característica, é que a ingratidão, ela esquece. Eu não sei se esses 9 que foram curados também, eles esqueceram o rosto de Jesus, esqueceram de onde foram curados, mas o fato é que eles esqueceram. Só um lembrou de voltar. Então, a outra diferença é que a ingratidão esquece, mas a gratidão lembra. Presta atenção, tem pessoas que você ajudou,
que você esqueceu. Mas aí um dia chega aquela pessoa e ela testemunha na sua frente. Ela diz assim: olha, talvez o senhor não esteja lembrado, mas naquele dia o senhor me ajudou dessa maneira aqui. Fez toda a diferença. Porque a gratidão lembra, mesmo quando aquele que ajudou já esqueceu. Você entendeu? Eu lembro um dia, uma menina estava desesperada, ela todo o tempo com dependência química, e eu lembro, foi antes da casa de Deus, ela foi conversar no escritório da igreja, que a gente fazia parte, tinha um escritório, que era fora do prédio, e ela foi conversar lá comigo, e dizendo que ia para determinada casa de recuperação. Eu aconselhei ela, dei algumas direções que o Espírito Santo estava dando ali, ela foi para a casa de recuperação. Passou anos. Um dia, ela apareceu, visitando aqui na casa de Deus. Estava casada, já tinha filho. Ela diz: pastor, você lembra de mim? Eu olhei para ela e disse: não. Você lembra que um dia o senhor conversou comigo, numa sala? Foram poucas palavras, mas aquelas palavras me fizeram permanecer na casa de recuperação até o final. Toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava das suas palavras, que Deus deu. Eu lembrava delas. Eu terminei minha recuperação. Pouco tempo depois eu casei, tenho filhos. Aqui minha família. Aquele que é grato lembra, mesmo quando você esquece. Você entendeu? E outra coisa, esses que foram ingratos, eles não esqueceram só de Jesus. Você sabia que às vezes a pessoa esquece até quem era, quem ele era. A pior coisa que tem é você esquecer quem você era, antes de ser o que você é hoje em Cristo Jesus. Você sabia que nosso Deus é um Deus que promove lembranças? A ceia é uma lembrança da aliança que nós temos e do que Ele fez por nós. Ele fica todo o tempo lembrando o que Ele fez por nós. Porque se nós somos perdoados, e somos, é porque Ele fez por nós. Se a sua família é abençoada, porque Ele fez por nós. E todo o tempo, e por isso que Ele diz, faça isso em memória, vou repetir a terceira vez, em memória de mim. Por quê? Porque nós somos fáceis em esquecer. E nós esquecemos de onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos. Não devemos ficar lembrando para ficar com algum tipo, gerar algum tipo de sentimento errado. Nada disso, é para ser grato. Oh Pai, o Senhor me tirou lá daquele lugar. O Senhor me tirou de ser beberrão. O Senhor me tirou de ser prostituto. O Senhor me tirou de ser isso. O Senhor me tirou das trevas. O Senhor me transportou para o reino da Tua maravilhosa luz. Meu Deus, como eu sou grato, Senhor, por isso. Porque quando nós lembramos de onde Ele nos tirou e nós estamos agora, meu Deus, gratidão, gratidão. Então, a gratidão vê, a gratidão lembra, ok? A ingratidão, ao contrário, ela não vê, ela é cega e ela não lembra. Por isso que Deus, em alguns textos, vários textos bíblicos, inclusive no Pentateuco, Ele vai trazer essa questão da lembrança. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 11. Deuteronômio, capítulo 8, verso 11. Ele diz: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos. É lógico que a gente está falando aqui da velha aliança, mas o ponto é, não esqueça do Senhor, não esqueça do Senhor. Ele diz que hoje te ordeno, para não suceder que depois de terem
comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve no teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, e te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira. Pederneira é uma rocha maciça, ok? Só para você entender. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e ao final te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, e nunca diga, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Amém? Então, você percebe no texto o desejo de que o seu povo seja abençoado todo o tempo. Amado, o desejo de Deus é que a bênção se externe na sua vida em abundância. Você vê por esse texto. Ele já avisa. Você vai crescer, você vai ter casa grande, você vai prosperar. E quando você estiver nesse estado, te lembra. Te lembra que foi Deus que providenciou isso. Foi Ele que te deu força, foi Ele que te deu saúde, foi Ele que te deu vigor, e é por isso que você está aí. Não esqueça, a advertência do Senhor é: não te eleve o coração, dizendo, eu fiz isso. Nunca. A gente deve lembrar do Senhor. A gente deve ter a atitude do salmista, Davi, lá no Salmo 103, no verso 1, ele diz assim, Davi, rei Davi, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Todos os benefícios do Senhor. Você sabia que de vez em quando a gente deveria fazer como que um inventário de todas as coisas boas que nós já recebemos? Porque a gente é propenso a esquecer. Então a gente está num tempo de oração, faça um inventário. Oh Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado. Amém? É isso que Davi está trazendo aqui para nós. E o verso 11, no verso 11, do texto que nós lemos, Lucas 17, 11, que diz, que Jesus estava em caminho para Jerusalém, passava pelo meio de Samaria, ao entrar na aldeia, saiu os 10 leprosos. Verso 13, ficaram de longe e falaram baixinho. Foi assim que diz aí? O que é que eles fizeram? Gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Então, na hora de pedir a cura, todos falaram. Na hora de pedir ajuda, todos falaram, todos gritaram. Mas na hora de agradecer, só um falou. Você lembra que o que diz no verso 15 do texto, é que ele veio agradecendo em alta voz? Então presta atenção, qual a diferença da gratidão para a ingratidão aí, nesse aspecto? A ingratidão é muda, e a gratidão fala. Quem é grato, fala. E tem mais, quem é grato, fala publicamente a ajuda que muitas vezes foi no privado. Eu te ajudei aqui, ninguém sabe. Mas quem é grato, uma hora, para os outros e diz assim, irmãos, quero dizer algo, fulano me ajudou. Nisso aqui.
Se não fosse ele, eu estava perdido. Ele torna público o que outros fizeram no secreto para ele. Não é assim? Por quê? Porque a ingratidão, ela é muda, ela não fala, ela fica em silêncio. Ela não fala nada. Mas a gratidão, ela sempre dá um jeito de falar. Ela sempre dá um jeito de comunicar o que fizeram por ela. Sabe, eu acho interessante, um dos nossos pastores, ele tem o costume de fazer isso. Em vários aniversários que eu já fui, na casa dele, na família dele, ele promove a seguinte coisa. Na hora do aniversário, antes daquela parte de comer e cantar os parabéns, ele não abre mão que as pessoas possam dar uma palavra na direção daquele que está aniversariando e o que ela significa para ele. No meio disso, sempre há palavras de gratidão. E como o ambiente muda de uma coisa só natural para um ambiente espiritual, e a gente está numa festa de aniversário. Porque pessoas estão sendo agradecidas. E você sabia, às vezes esse que está agradecendo, quando ele começa a fazer, aí chora uma aqui, chora outra acolá, e quebranta o coração aqui. É interessante, eu vim de uma família onde o amor era demonstrado por coisas que a gente fazia. E dava presentes, mas a gente não era muito de falar. A minha casa, a minha família não era muito de falar. Aí nós ganhamos esse aspecto quando eu casei, que a minha esposa fala. Então, na hora do aniversário, ela também gostava de fazer isso, mas nós não gostávamos de fazer. Meu pai dizia assim, não já sabe que ama? Por que vai falar? Entendeu? Só que esse aspecto da reunião familiar, para demonstrar a gratidão e falar, é tão importante, gera vida na sua família. Você entendeu? É algo que você não deve abrir mão de fazer. Romper essa barreira e fazer. Porque a gratidão, ela fala, enquanto a ingratidão, ela é muda. Por isso é que aquele que voltou, ele gritava em alta voz. Ele não estava nem aí para quem estava ouvindo, ele queria que ouvissem mesmo. Que ele estava sendo grato, gritava em alta voz, a Bíblia diz aqui. Ele não pediu gritando, pô, agora ele voltou gritando também, com a mesma intensidade que ele buscou, ele voltou agradecendo, porque a gratidão, ela fala, a gratidão, ela lembra, a gratidão, ela vê, amém? E um último aspecto que eu queria compartilhar com você a respeito da gratidão. No verso 17, diz assim, Lucas 17, 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então presta atenção, o que Jesus está dizendo é, conforme vocês acham, o último que deveria voltar era esse samaritano aqui. Quer dizer, o primeiro, um judeu, deveria voltar, mas quem voltou foi o samaritano. Quer dizer, de quem não se esperaria a fé. Foi ele que voltou para agradecer. Você percebe nas histórias de Jesus, os samaritanos no meio da história? Você sabia que os samaritanos, eles nos representam? Eles representam a gente. Aqueles que eram rejeitados, excluídos, misturados. Não eram judeus. Por isso que em muitas histórias, a história do bom samaritano, essa história, lá está o samaritano. Ele volta para agradecer. Então preste atenção, a gratidão sempre volta. A ingratidão sempre parte. A ingratidão vai embora, o ingrato vai embora. Mas a gratidão fica. E sabia que até nos relacionamentos é assim. Eu já vi, não só uma vez, várias vezes, pessoas chegarem aqui na igreja
elas estão com o casamento delas destruídos. Elas entram numa célula, elas começam a andar com pessoas que já receberam a Jesus, elas se convertem, têm o casamento delas mudado pelo Senhor, porque não somos nós que mudamos ninguém, é o Senhor que faz isso. Experimenta isso no meio da comunidade. Às vezes, aquele casal, depois do casamento restaurado, não pode ter filho, a célula ora, o milagre vem, pessoa engravida, tem um filho, e depois, amado, de um tempo andando conosco, a pessoa começa a entortar o nariz, e diz, não vou mais ficar aqui. Aqui só tem isso, isso e isso. E ó, parte. Eu vou te dizer, aquele que é grato, volta. Aquele que é grato, fica. Aquele que é grato, permanece. Porque sabe onde Deus colocou ele. Eu não estou dizendo, e eu considero isso. Você sabia que às vezes Deus cria indisposição nas pessoas para enviar elas em outras direções? Porque Ele tem os propósitos dEle. Você sabia disso? Eu às vezes considero isso. Eu fico observando o irmão, eu digo, Senhor, será que o Senhor está gerando essa indisposição? Porque eu estou tirando todas as barreiras, todas as dificuldades, e continua do mesmo jeito. Eu começo a achar estranho aquilo. Você entendeu? Se é cristão, eu identifico, é homem de Deus, é mulher de Deus. Então, assim, que indisposição é essa? Se eu quero enviar, né, então fala com ele, não é? Fala com ele, fala comigo, que eu vou impor a mão nele, eu vou enviar. Mas ele não vai partir como ingrato, ele vai partir como alguém agradecido. Amém? Não é? Às vezes o ingrato, ele parte, ele manda uma mensagem, né? Ô, pastor, queria agradecer por tudo e tal. Quando chegou, ele veio falar comigo, marcou para conversar. Aí, vai embora, ele manda 3 linhas. Queria agradecer o Senhor por tudo e tal. Quero que o Senhor veja que não tem nada a ver com a igreja, com o Senhor. Eu fico assim, imaginando o que foi, né? Mas abençoamos, né? Em nome de Jesus. Mas eu quero te dizer isso. O grato volta. O ingrato vai. Nós somos daqueles que permanecem, que ficam com o Senhor, gratos. Você um dia pode te enviar para algum lugar? Eu creio que sim. Sabe por quê? Deus, ele nos treina e nos envia, como igreja. Por isso que estamos plantando igrejas, enviando pessoas para outros lugares. O Senhor faz isso. Amém? Então preste atenção. A gratidão vê, a gratidão lembra, a gratidão fala, a gratidão volta. E tem uma coisa que tem nesse que volta para agradecer, que é diferente dos outros que não voltaram, os 9. Os 9 foram curados, mas só esse que voltou foi salvo. Então, amado, presta atenção. Ser curado é uma bênção. Ser salvo eternamente é outra infinitamente maior. Sim ou não? Presta atenção. Esses samaritanos, junto com os outros, eles não conheciam bem o Senhor, mas eles sabiam que Jesus curava. E eles gritaram, invocaram o nome de Jesus. Lembra do nome? Poder do nome de Jesus, eles invocaram o nome. Eles, Jesus, tem compaixão de nós. Gritaram juntos, invocaram o nome de Jesus. E eles foram curados. Que poder há no nome de Jesus. Agora presta atenção. Eles chamam Jesus de mestre. Jesus, mestre. Lembra do jovem rico, quando ele chega para Jesus, ele diz, bom mestre, que eu faço para herdar a vida eterna? Foi isso? Jesus disse assim, quem é bom? A não ser Deus. O que ele estava dizendo para ele é, quem eu sou para você? Um bom mestre
ou o Senhor? Deus. Porque isso faz toda a diferença. Você entendeu? Então, os 9, naquele momento, os 10, chamaram Jesus de mestre. Mas você percebe que quando ele voltou para agradecer, a Bíblia diz que, declarando em alta voz, mas ele se prostrou, rosto em terra, adorando a Jesus e declarando em alta voz. Você acha que alguém faz isso diante de outra pessoa, sem reconhecer que ele é o Senhor? Eu acho que não. A gratidão deu algo a mais para aquele leproso que foi curado. Deu a salvação para ele. Ele creu no Senhor. Ele veio agradecer. Os outros foram só curados. Eu acho já uma grande coisa. Mas só que ele recebeu algo infinitamente maior. Ele foi naquele dia salvo. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Porque ali ele creu no Senhor Jesus, não como um mestre, não como um professor. E se você for olhar essa palavra, mestre, ali, nem rabi é. Se você for olhar a palavra no grego, não é nem rabi. É uma palavra para professor, uma palavra para alguém que ensina, que tem uma posição, mas nem rabi em Israel é. Porque o rabi é aquele mestre que você vê alguns chamando Jesus, rabi. Não estava chamando de Senhor, mas já estava chamando ele de uma posição bem elevada em Israel. Mas o que nós precisamos para a salvação é reconhecer que Jesus é o Senhor. E aquele voltou e reconheceu Jesus como Senhor. Quando ele fez isso, ele recebeu salvação. Então presta atenção, quando somos gratos, Deus sempre tem mais para nós. Quando somos gratos, Deus sempre tem mais para nós, porque a graça abre portas, mas a gratidão mantém portas abertas e acrescenta, porque nós sempre temos mais quando nós somos gratos. Amém, meus amados? Fiquem em pé em nome de Jesus.